Um outro tópico é o gerenciamento do espaço do disco. Assim, eu tenho. Imagina que eu tenho uma máquina Unix com vários usuários, tá? Então, eu quero reservar um espaço do disco para cada usuário. Existe um comando chamado quota, que dá a cota para cada usuário. É o que a gente vai estar discutindo agora aqui, tá bom? Como que a gente vai fazer esse tipo de coisa, esse tipo de controle? Então, a ideia é a seguinte, é que eu tenho aqui, eu tenho aqui o usuário 8, né? Ele está apontando aqui para esse quota pointer. Esse quota pointer aqui é uma estruturinha aqui que tem nessa tabelinha que tem o limite de blocos soft block, o limite de blocos se não tão restritos e o limite de blocos restritos aqui, tá? Então a ideia é que quando o usuário esse usuário 8 aqui, ele estiver usando o disco, se ele ultrapassar esse soft block limit, ele ultrapassar esse uso aí de esse tanto de blocos que está especificado em soft block limit, faz conta que soft block limit tem 1000 blocos. Aí depois que ele usar 1000 blocos do disco, daí ele vai começar a receber mensagens de aviso, falando, apaga aí, o seu disco tá, você já está ultrapassando a sua área de disco, né? E se por acaso ele atingir esse hard block limit, faz conta que é 1100 blocos, então aí na hora que ele atingir 1100 blocos, aí que realmente o sistema não vai permitir com que ele use bloco nenhum mais do disco. E current number of blocks é o número corrente de blocos que o usuário está usando. Número de warnings left, né? O número de aqui seria o número de block warnings left, o número de avisos que ainda restam. Então, por exemplo, ele está recebendo lá, ele recebeu 10, 20, 30 avisos. Depois de um certo número de avisos, aí também, se ele ultrapassar esse número de avisos, né, o cara é teimoso, né, ultrapassou esse número de avisos, então daí o sistema pode tomar alguma medida aí já bloqueando ele para não usar mais bloco nenhum do disco. Isso daqui é em relação a blocos. Então essa primeira parte aqui em relação a blocos. Essa outra parte aqui é em relação ao número de arquivos. A mesma coisa que eu falei vale aqui para o número de arquivos. Então, o soft file limit seria o número de arquivos que o usuário pode ter no máximo, mas não assim de forma restrita. Então, aqui pode ser, faz conta que ele tem 1000 arquivos que ele pode ter no disco. Se ele começar a ter mais de 1000 arquivos, por exemplo, o hard file limit, faz conta que fosse 1100. Então, entre 1000 e 1100, ele está recebendo avisos falando que ele ultrapassou o número de arquivos. Aí, o que ele tem que fazer é parar de ficar criando arquivos e diminuir esse número de arquivos. Pessoal, o que de fato vocês acham que é mais importante? O número de blocos que ele ocupa num disco ou o número de arquivos, né? Assim, um aluno poderia falar, não, professor, o número de blocos é mais importante, porque é de fato que está sendo usado no disco. Mas, então, por que a gente está marcando aqui o número de arquivos e dando um limite máximo de arquivos para o usuário? Alguém tem alguma ideia? É porque o número de inodes é fixo, né, pessoal? O número de inodes os inodes, uma vez que você formata o seu disco, o número de inodes é fixo. Mesmo que um usuário esteja usando pouco disco, mas se ele estiver usando muitos inodes, pode ser que isso prejudique outros usuários impossibilitando com que outros usuários criem arquivos também. Por isso que o gerenciamento da cota de disco é feito dessa forma, tá bom?